Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula desse curso de Pérola do Grande Valor, que já está ficando bem extenso, porque a gente vai passo a passo, né? Vamos pouquinho por pouquinho, né? Cada semana um pouquinho, e hoje nós vamos entrar na aula número 21, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de número 21, ainda a gente vai continuar lá em Moisés 6, ok? Nós paramos lá no 61 e agora temos o 62. E agora eis que te digo, este é o plano de salvação para todos os homens, por meio do sangue do meu unigênito que virá no meridiano dos tempos. O presidente Russell M. Nelson explicou que o plano de salvação foi também chamado de plano de felicidade, plano de salvação, plano de redenção, plano da restauração, plano da misericórdia, plano de libertação e evangelho eterno. Os profetas têm usado esses termos alternadamente com o mesmo sentido. Independentemente do nome usado, o alicerce que torna o plano possível é o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, o centro de tudo é o Salvador Jesus Cristo, né? Ele é o centro do plano. Sem a expiação do Salvador Jesus Cristo, não existiria plano, não existiria salvação. Ok? No verso 63, e eis que todas as coisas têm sua semelhança, e todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim, do Salvador Jesus Cristo. Tanto as coisas materiais como as coisas que são espirituais. Coisas que estão acima nos céus e coisas que estão na terra e coisas que estão dentro da terra. E coisas que estão embaixo da terra, tanto acima como abaixo. Todas as coisas prestam testemunho de mim. E aí, o profeta Néfili diz, eis que minha alma se regozija em provar ao meu povo a veracidade da vinda de Cristo. Pois para este fim foi dada a lei de Moisés. E todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens, desde o começo do mundo, são símbolos dele. Aqui o profeta Néfili, já 600 anos antes da vinda de Cristo, já testificava da vinda de Cristo e também de que todas as coisas simbolizavam a expiação e, enfim, o Salvador Jesus Cristo. E ainda também o profeta Alma, né? Todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo que existe sobre a sua face. Sim, o seu movimento. Sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. É só a gente olhar ao nosso lado, né? E ver as maravilhas da criação. E achar que tudo isso foi como se jogasse um quebra-cabeça lá de 1000 peças para o alto e ele caísse montado. Né? Seria impossível. Então tem que ter alguém organizando todas as coisas, né? Para que uma árvore frutífera dê aquela fruta. Uma macieira dá maçã, não dá pera. Né? Por quê? Porque existem leis que esses seres, que também são seres inteligentes, dentro da sua capacidade, eles obedecem e cumprem a medida da sua criação. Ok? Então, na criação dos céus e da terra, o Senhor usou símbolos físicos para nos ensinar doutrinas e princípios de Jesus Cristo e de seu Evangelho. A compreensão dos símbolos do Evangelho exige a união da dimensão terrena ou concreta com a dimensão transcendental espiritual. O profeta Alma ensinou que todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra, a gente já leu essa escritura, né? E tudo que existe sobre a sua face. Sim, seu movimento. Sim, também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. Né? Você vê, os planetas movem-se numa ordem correta, a Lua, tudo se move, ninguém se choca nenhum com o outro porque eles cumprem uma certa lei. Essas coisas não apenas testemunham a existência de um ser supremo, mas também que ele é Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. O Senhor ensinou seus discípulos a ler as Escrituras e ver as coisas que elas continham a respeito dele próprio.
Procurar e descobrir símbolos de Cristo nas Escrituras é como abrir um poço de novas ideias e emoções referentes à expiação. Por exemplo, a ordenança terrena do batismo por imersão é um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E mais propriamente, né, aqueles que já foram ao templo. Tudo no templo focaliza o Salvador Jesus Cristo. Todas as coisas. Tudo é focalizando o Salvador Jesus Cristo. Porque aí ele é o único nome que foi dado pelo qual nós podemos voltar à presença do Pai Celestial no grau mais alto que existe, que é a exaltação. Não há outro nome. Nem para ir para o reino teleste, não há outro nome. Mesmo para ir para o teleste, que é o menor dos graus, as pessoas terão que reconhecer, dobrar os joelhos e reconhecer que Jesus é o Cristo, o Salvador. Na sequência, os versos 64 a 68, e aconteceu que quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e foi levado para a água e foi mergulhado na água e foi tirado da água. E assim ele foi batizado e o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito e foi vivificado no homem interior. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Foste batizado com fogo e com o Espírito Santo. Este é o testemunho do Pai e do Filho, e de agora em diante para sempre. E tu és segundo a ordem daquele que foi sem princípio de dias ou fim de anos, de toda a eternidade para toda a eternidade. Eis que tu és um em mim, um filho de Deus, e assim possam todos tornar-se meus filhos. Amém. A Escritura diz. Uma outra coisa importante aqui, irmãos. Desde o princípio, a ordenança do batismo foi instituída como uma maneira de entrarmos no reino de Deus, nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus, participando do convênio de salvação. Adão e Eva, né, nossos primeiros, claro, com certeza Eva também foi batizado, né, dessa maneira, ou Adão batizou a Eva, não temos o relato específico sobre isso, né? Então, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, nossos ancestrais comuns, a mãe e o pai de todos os vivos, tinham a plenitude do Evangelho eterno. Eles receberam o plano de salvação do próprio Deus. Eles viram Deus e conheceram suas leis, entretiveram anjos, receberam revelações, viram visões e estavam em sintonia com o infinito. Eles exerceram fé no Senhor Jesus Cristo, se arrependeram de seus pecados, foram batizados à semelhança da morte, sepultamento e ressurreição do Messias prometido, e receberam o dom do Espírito Santo. Eles foram dotados de poder do alto. Foram selados na nova e eterna aliança do casamento e receberam a plenitude das ordenanças da casa do Senhor. Então, após o batismo e após o casamento celestial, eles caminharam em caminhos de verdade e justiça. Mantiveram os mandamentos e suportaram até o fim, tendo traçado para si mesmos um curso que levava à vida eterna. E eles avançaram com uma firmeza em acreditar em Cristo, obedecer, se conformar, consagrar, sacrificar, até que seu chamado e eleição fossem certos e eles fossem selados para a vida eterna. Bruce R. McConkie, né, no Messias Mortal, fala sobre isso. E continuando, então, Adão foi ensinado, né, é um apóstolo, John Widsoe, que está dizendo isso. Adão foi ensinado o Evangelho, foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo e foi ordenado ao sacerdócio. Embora os detalhes não sejam dados, a inferência parece justificada de que o pai da raça humana recebeu um conhecimento da plenitude do Evangelho e de todos os seus dons. Sabemos que ele foi ordenado um sumo sacerdote presidente. E ainda, Enoque mostrou, né, lá em Moisés, né, Enoque mostrou como Adão deu-nos o exemplo, exercendo sua fé em Cristo por meio do batismo, pela água e pelo Espírito. Por meio de sua obediência, portanto, Adão tornou-se um em Cristo, um filho de Deus.
de igual modo todos podem tornar-se filhos e filhas de Deus. Infelizmente, nós não temos, a Bíblia foi retirado muitas coisas da nossa Bíblia que conhecemos hoje e pouco se falou sobre Jesus Cristo. Claro que tem menções em Isaías, Moisés também, nos livros de Moisés, né, principalmente em Deuteronômio, tem algumas menções. Mas a grande verdade foi meio que suprimida. Satanás tirou essas partes preciosas que eram conhecidas. Desde Adão sabia-se da vinda do Salvador Jesus Cristo. Sabia que ele era o Salvador, assim como Enoque profetizou. E, infelizmente, na nossa Bíblia não temos, a não ser vagas citações que remetem ao Salvador Jesus Cristo e sua missão na Terra, ok? Graças aos céus temos o livro de Mórmon, que restaura muito desse conhecimento, porque os profetas do livro de Mórmon conheciam isso, sabiam de Cristo, pregaram a Cristo, né, como Nefe diz, né? Para quê? Para que soubessem aonde que eles buscariam a salvação, ok? E aqui então encerramos Moisés 6 e já entramos agora no capítulo 7 de Moisés, indo já para finalmente do livro de Moisés. Lá no verso 1, então, e aconteceu que Enoque, aqui, essa parte do livro de Moisés, né, está falando sobre Enoque, apesar de estar lá no livro de Moisés, mas aqui é basicamente sobre Enoque. E aconteceu que Enoque continuou a falar, dizendo: Eis que nosso pai Adão ensinou todas essas coisas, e muitos acreditaram e tornaram-se filhos de Deus. E muitos não acreditaram e pereceram em seus pecados. E esperam com temor em tormento que a ardente indignação da ira de Deus se derrame sobre eles. Se você se encontrasse com o pai Adão, com Sete, quem está falando isso é o Wilford Woodruff, Moisés, Arão, Cristo ou os apóstolos, todos eles ensinariam os mesmos princípios que nos ensinaram. Eles não variariam uma partícula. Esse evangelho é eterno em sua natureza e imutável em seu caráter. E eu posso com certeza afirmar que nos outros mundos criados pelo Salvador Jesus Cristo, o evangelho é o mesmo. A expiação é a mesma. Os requisitos são os mesmos para se voltar à presença do Pai Celestial. E eternamente será, este é o plano eterno. Pode-se instar que a casa de Israel tinha a lei dos mandamentos carnais, mas só agia como um mestre da escola para trazê-los a Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que a lei de Moisés era somente um aio, um degrau, uma escada para levá-los a Cristo, porque eles não receberiam uma lei celestial, eles não estavam preparados para viver uma lei maior, então o Senhor deu uma lei menor para não os condenar. E essa lei era para levar eles a Cristo. Eles tiveram o sacerdócio de Arão por uma série de anos entre eles, mas os antigos apóstolos, profetas e santos foram salvos pelo Evangelho e não pela lei dos mandamentos carnais. Uma coisa fica bem claro, a lei de Moisés não era para salvação, era para levá-los a Cristo. E a salvação está no Evangelho de Jesus Cristo, está no Salvador Jesus Cristo. E aí continua, e daquele tempo em diante, no verso 2, Enoque começou a profetizar, dizendo ao povo: Quando eu estava viajando e me encontrava no lugar chamado Maúja, e clamei ao Senhor, veio do céu uma voz que dizia: Volta-te e sobe ao monte Simeão. Simeão é o equivalente em inglês ao... Opa, desculpa, só passou aqui. É o equivalente em inglês do hebraico Shimon, que significa ouvindo. Tá? Então esse era o nome do monte. E aconteceu no verso 3 que eu voltei e subi ao monte. Enquanto estava no monte, vi os céus se abrirem e fui revestido de glória. Lembra que a gente já falou que quando um ser mortal recebe uma visão tão grandiosa, ele é protegido pelo Espírito Santo. Tá? Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Então aqui Enoque teve uma experiência semelhante à de Moisés e de Abraão. O presidente Brigham Young explicou com mais detalhes esse assunto. Ele disse: o homem foi feito à imagem de seu Criador. Ele é a imagem exata de Deus, tendo olhos, testa, sobrancelhas, nariz, maçãs do rosto, boca, queixo e orelhas idênticos ao nosso Pai Celestial.
Então nós somos uma cópia do Pai Celestial, claro que é imperfeitos, um corpo imperfeito, ele já é um ser perfeito, glorificado. E um dia poderemos nos tornar desta maneira também. No verso 4, e vi o Senhor, ainda Enoque dizendo, e ele pôs-se diante de minha face e falou comigo. Sim, como um homem fala com outro homem face a face. E ele disse-me, olha, e mostrar-te-ei o mundo pelo espaço de muitas gerações. Parece a mesma visão, né, que Abraão teve, Moisés, Enoque aqui, Nefe e outros profetas. Para que Adão e Eva e seus filhos entendessem claramente sua relação com o Todo-Poderoso, era necessário que Deus aparecesse a eles, falasse com eles cara a cara, para que pudessem vê-lo, ouvi-lo e conhecê-lo. Eles foram ordenados a adorá-lo, e para tornar sua adoração inteligente, eles foram autorizados a vê-lo e a falar com ele. Olha que interessante, né? Parece que é um padrão. Sempre que uma dispensação ela é iniciada, precisa se restaurar, né? Porque provavelmente muitas vezes foi perdido o conhecimento de Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Foi assim com Adão, o Enoque, Noé, Abraão, na época do Salvador Jesus Cristo, com os apóstolos e com o profeta Joseph Smith. A primeira experiência dele foi com o Pai Celestial e com Jesus Cristo lá naquele bosque sagrado, para poder restaurar o conhecimento que havia sido perdido. Né? Naquela época do profeta Joseph, as pessoas diziam que Deus era tudo menos o que ele era realmente, né? E aí o profeta Joseph Smith pôde restaurar que ele é um ser de carne e ossos, só que perfeito e assim por diante. Então sempre aconteceu isso. Tá? Nos versos 5 a 7, e aconteceu que olhei para o vale de Sum, ainda Enoque falando, né? E eis que um grande povo que habitava em tendas, que era o povo de Sum. E o Senhor tornou a dizer-me, olha, e olhei para o norte e vi o povo de Canaã que habitava em tendas. E o Senhor disse-me, profetiza, e eu profetizei, dizendo, eis que o povo de Canaã, que é numeroso, irá batalhar contra o povo de Sum e matá-los-á até destruí-los por completo. E o povo de Canaã dividir-se-á na terra, e a terra será estéril e infecunda, e nenhum outro povo viverá ali, a não ser o povo de Canaã. Então essa foi uma profecia para o povo de Canaã, né, que basicamente foi o povo que estava na terra de Israel quando quando Moisés chegou com o povo de Israel para tomar a terra, né, e Josué então que entrou na terra. Tá? Então Enoque já viu essa época. Nos versos de 8 a 12, pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor, e sua esterilidade continuará para sempre. E uma cor negra desceu sobre todos os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados entre todos os povos. E aconteceu que o Senhor me disse, olha, e olhei e vi a terra de Sarom, e a terra de Enoque, e a terra de Omer, e a terra de Emi, e a terra de Sem, e a terra de Hanner, e a terra de Ananias, e os habitantes de todas elas. E o Senhor disse-me, dirige-te a este povo e dize-lhes que se arrependam, para que eu não venha e os açoite com uma maldição e eles pereçam. E ele deu-me um mandamento de que eu batizasse em nome do Pai e do Filho, que é cheio de graça e verdade, e do Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho. E aconteceu que Enoque continuou a chamar todo o povo, com exceção do povo de Canaã ao arrependimento. Então aqui parece que o povo de Canaã tinha sido amaldiçoado por alguma razão que o Senhor, né, tinha os amaldiçoado, e ele então pregava o evangelho, mas menos para o povo de Canaã, e para os outros ele começou a pregar o evangelho. E o povo de Canaã, descendente, né, de Cã, né, descendente de Caim, provavelmente, né, eram os descendentes, e foram amaldiçoados pelo Senhor, e então o evangelho não era pregado a eles naquela época, ok? Não vamos entrar em mais detalhes ali sobre isso, que não temos todo o conhecimento, nem do porquê que eles foram amaldiçoados, né? Mas o Senhor com certeza tinha razão para fazer isso com eles.
E aí no verso 13, e tão grande era a fé que possuía Enoque, que ele conduziu o povo de Deus e seus inimigos saíram para batalhar contra ele. E ele proferiu a palavra do Senhor e a terra tremeu e as montanhas fugiram, sim, de acordo com sua ordem, e os rios de água desviaram-se de seu curso, e o rugido dos leões fez-se ouvir no deserto, e todas as nações temeram grandemente. Tão poderosa era a palavra de Enoque, tão grande era o poder da linguagem que Deus lhe dera. Lembra que Enoque, a Escritura diz que ele era lento no falar, quando o Senhor chamou ele, diz, mas eu nem falo muito bem. E então ele se tornou, em virtude do poder de Deus, do Espírito Santo, um grande pregador. Né? Como diz ali, era tão grande o poder de linguagem, né, que ele tinha. Foi dito a Enoque, no início de seu ministério, que ele faria coisas grandiosas. A fé que Enoque tinha em Jesus Cristo permitiu que fizesse essas coisas. A fé dele era tão grande no Salvador Jesus Cristo que ele foi permitido fazer grandiosas coisas. Né? E o Elder Bruce McConaughey disse, fé é poder. Pela fé os mundos foram feitos. Nada é impossível ao que tem fé. Se a própria terra foi criada pela fé, sem dúvida, uma simples montanha pode ser removida por esse mesmo poder. Claro, evidentemente que vai se mover uma montanha quando for estritamente necessário, não por mero prazer de alguém, ok? Então, como aqui o assunto principal é fé, eu preparei aqui um adendo sobre a fé em Jesus Cristo. Né? Primeira coisa, qual é o primeiro princípio do Evangelho? Muitas pessoas dizem que é fé. Não é fé só. É fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro princípio do Evangelho. E, na verdade, é o maior princípio do Evangelho, porque sem a fé no Salvador Jesus Cristo não existe salvação, não existe redenção. Algumas escrituras aqui que nós conhecidas nós. Primeiro, Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Parece, assim, coisas opostas, né? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então isso é realmente a fé, não é conhecimento. Não é conhecimento. Claro, ao exercer uma fé grandiosa, tornar-se-á um conhecimento. Aí diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porquanto Deus o transladara, porque antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. E ele continua, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Galardoador é aquele que dá a recompensa, o prêmio, né? Outra coisa interessante, no Novo Testamento a palavra fé é traduzida da palavra grega pistes, que é definida como uma lealdade ou confiança mútua entre duas partes, baseada num convênio ou contrato apoiado por garantias. Tá? Quem ensina isso é o Elder Mary J. Bateman, desculpe. Aí aqueles que são obedientes ao convênio através de seus atos de fé são recompensados quando necessário por testemunhos do Espírito. Ok? Então como é que funciona isso? Quando fazemos obras de fé, o Senhor nos dá testemunho do Espírito. É uma troca. A fé é uma troca que a gente faz com o Senhor. Quer ver um exemplo prático disso? Quando a gente quiser obter um testemunho do livro de Mórmon, precisamos o quê? Ler e orar, que são as nossas obras de fé. E aí, a troca que o Senhor faz conosco é que receberemos um testemunho do Espírito. Ok? Então, ao ler e orar sobre o livro de Mórmon, claro, tem os requisitos, precisa exercer fé, né? Buscar, ter o desejo de saber, e aí o testemunho do Espírito, as pessoas conseguem
receberam testemunho de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, do qual testificamos. Ok? Então, o profeta Joseph Smith, ele declarou que precisamos 3 coisas para desenvolver o atributo da fé. Primeiro deles, a ideia de que Deus existe. Segundo, uma noção correta de seus atributos. E terceiro, o conhecimento de que sua vida está de acordo com a vontade de Deus. Claro, precisa obras de fé. Eu fiz aqui um pequeno gráfico não, uma tabela dos valores de cada um daqueles 3 atributos que o profeta Joseph Smith disse para que a gente pudesse ter fé. Acreditar, 10. Vale só 10. Por quê? Até o diabo acredita. Então, só acreditarmos não vale. Precisamos mais coisa. Precisamos acreditar nos atributos, principalmente nesses 2, que Deus tem todo o poder e todo o conhecimento. Isso eu coloquei 40. Tá? Esses não são números que eu aleatoriamente coloquei. Aleatória não, mas baseado numa escala até 100. E claro, o terceiro, obras, obediência, tornar-se, isso é o que vale mais, é onde desperta realmente o exercício da fé. Então lembre, acreditar que Deus e Cristo existem, que Deus tem todo o poder, e precisa obedecer, precisa ter obras. Só um exemplo aqui do dízimo. O que acontece? Eu preciso acreditar em Deus, acreditar que o dízimo é um mandamento de Deus. Preciso acreditar que ele pode fazer que 90 seja maior que 100. Porque é isso que o dízimo faz. Quando nós pagamos o dízimo, é prometido que aqueles 90% que sobra, nós damos 10%, vai ser maior do que os 100 que nós tínhamos antes. Mas para isso a gente precisa pagar o dízimo. E aí o que acontece? A bênção, o milagre, enfim, o testemunho sobre o dízimo acontece. Então, assim é que se exerce a fé. Talvez o mais difícil de todos elementos da fé seja o segundo, que Deus tem todo o poder e conhecimento. Porque se a gente acreditar que Ele pode tudo, irmãos, por que nós não vamos fazer? Então, tá vendo como essa talvez a parte mais difícil de exercer fé? Acreditar que Deus tem todo, não só parte, todo o poder e conhecimento. Isso não é novidade, irmãos. Os profetas lá do livro de Mórmon, lá em Mosias, nós encontramos essa mesma doutrina que diz acreditar em Deus. Acreditar que Ele existe, que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditar que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder. Está vendo o segundo elemento da fé? Tanto nos céus como na terra, acreditar que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Nós não compreendemos como é que 90 pode ser maior que 100, mas Deus compreende. E novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados, abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus e pedir com sinceridade de coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas essas coisas, procurai fazê-las. Consegue ver os 3 elementos da fé nessa escritura? Isso não é uma coisa que o profeta Joseph Smith inventou, né? Foi revelado a ele. Como que podemos exercer a fé completamente? Acreditar em Deus, acreditar que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, né, todo o conhecimento, e acreditar em todas essas coisas, procurar fazê-las. Temos que agir. A fé é um princípio de ação, ok? Então, nesta aula de hoje, nós ficamos por aqui. Agradecemos a presença de todos. Lembrando que eu estou também com os outros cursos lá nesse canal, Doutrina Viva. Né? Temos os cursos A Casa do Senhor, o Plano Perfeito, que é uma visão global do Evangelho, desde inteligências até exaltação, a Expiação Infinita, né? Um comentário do livro do Eldrick Callister, e também o Apocalipse. Tá? Se alguém quiser, pode seguir lá nesse canal, tem todos esses cursos, e agradecemos então a presença dos irmãos e testificamos dessas coisas e deixamos isso em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.